Você acredita que Deus fala com o ser humano? Na Bíblia tem vários relatos que Deus falou com um homem. Foi no caso de Moisés, no caso de Abraão. Mas e nos dias de hoje? Você acredita que Deus pode falar com o homem? Você já ouviu a voz de Deus? Como você sabe que é a voz de Deus? Como você sabe que não é os seus pensamentos intrusivos ou até a voz do diabo? Sim, o diabo também fala ao seu ouvido. Credo, Mário, nem fala um negócio desses. Sim, o diabo fala ao seu ouvido. Aliás, o que mais acontece é isso. Mas como saber qual é a voz de Deus e qual não é? Fica até o final desse vídeo que aqui você vai ter clareza e discernimento de entender se a voz que você está ouvindo é de Deus ou não. Você com certeza já percebeu tanto de pensamento que passa pela sua cabeça. É um turbilhão, é pensamento intrusivo, são os pensamentos de preocupações, são as pessoas, inúmeras vozes dentro de você, ecoando, falando, o pensamento não para, a mente não para. E mediante esse turbilhão de vozes, como que eu sei se a voz que estou ouvindo vem de Deus ou não? Você já ouviu essa voz que fala lá no seu íntimo, te dando uma direção? Faça isso, faça aquilo. Eu já ouvi. Como saber se essa voz é de Deus ou não? Essa é uma dúvida que eu sempre tive. E se você tem TDAH, você sabe do que eu estou falando. Pensamentos e mais pensamentos e vozes e mais vozes tomam conta da nossa mente o dia todo. Inclusive até acordo de madrugada com inúmeros pensamentos. Mas existem aqueles pensamentos ou aquela voz que fala lá no íntimo, que você fica até perturbado com uma direção. Faça tal coisa, ou vá por esse caminho. Como que eu identifico que é a voz de Deus? Primeiro a gente precisa entender quais são as vozes, que nós ouvimos. Existe a voz de Deus, existe a voz do diabo, existe a voz das pessoas, do rádio, da televisão. Existem os pensamentos intrusivos, que também são outras vozes. Existe a voz da nossa consciência e existe a voz da nossa inconsciência, que é chamado de pensamento intrusivo. Mas o foco aqui é como saber que essa voz que está falando forte dentro de mim é a voz de Deus ou não. Existem alguns parâmetros que dá para a gente usar para perceber ou identificar se a voz que eu estou ouvindo é a voz de Deus ou não. O primeiro parâmetro é: Deus fala apenas uma vez. Ele não repete. Quando Deus dá uma direção, ele fala apenas uma vez. Deus é soberano, o rei, o grande eu sou. Ele não tem que ficar te convencendo de algo. Ele fala e ele fala uma vez só. Assim foi com Abraão, quando Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a casa que eu te mostrarei. Foi assim com Moisés, quando ele falou: vai lá e liberta o meu povo da mão de Faraó. Deus não ficou falando e insistindo, mesmo quando Moisés falou assim: ah, Senhor, mas eu sou gado, manda meu irmão no meu lugar. Deus não falou de novo: vai lá e liberta o meu povo da mão de Faraó. Deus usou outras palavras. Então, o primeiro parâmetro que eu posso usar para saber identificar se é Deus que está falando é quando aquela frase, aquela voz não repete mais. Quando Deus falou a Abraão: sai da tua terra, da casa do teu pai, a Bíblia não mostra que ele falou isso de novo. Quando ele falou para Jonas, ele não ficou: Jonas, vai lá para Nínive. Jonas, eu estou te mandando. Jonas, sai da baleia. Jonas, ele não ficou insistindo. Ele falou apenas uma vez e não falou mais. As coisas começaram a não dar certo na vida de Jonas para que ele percebesse que ele deveria obedecer ao chamado de Deus. Ele deveria ouvir a voz de Deus. Então, o principal, que na minha opinião é o principal parâmetro para eu identificar se é Deus ou não, é quando essa frase, essa voz, ela vem no seu íntimo e fala uma vez. A frase é dita apenas uma vez.
O segundo sinal que eu sei que Deus falou comigo é exatamente o contrário do primeiro sinal. Eu sabendo que Deus não repete uma direção, não repete uma ordem, porque Ele é Deus, se algo fica repetindo na minha cabeça, eu logo sei que não vem de Deus. Aquele pensamento fica, faça isso, faça isso, faça isso. Já não é mais como a primeira vez que eu ouvi, porque quando a voz de Deus fala, ela fala com uma contundência tão grande que nos traz certeza. E isso é o terceiro passo, esse é o terceiro sinal. Mas se uma voz fica martelando, faça, faça, faça aquilo, faça, faça, já não é a voz de Deus, que Deus só fala uma vez. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para onde eu vou te mostrar. Se aquela voz que você ouviu fica impertinente e fica faz, 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 pode ter certeza que não é a voz de Deus. Deus não vai ficar tentando te convencer. Até porque quem precisa da direção que Deus dá é você. E não Ele precisa que você obedeça. É bom a gente entender isso também. Um detalhe que você precisa perceber é o seguinte: Deus é onisciente, igual fala lá em Salmo 139, né? Que o Senhor nos sonda e nos conhece. Em Provérbios 16 também fala que Deus pesa as verdadeiras intenções. Então Ele sabe o que passa dentro de cada um de nós. Como que o diabo, que também fala ao ouvido do ser humano, dando sugestões, como que o diabo sabe? Porque o diabo não pode ouvir a tua mente. Assim como Deus é onisciente, que Ele ouve e sabe aquilo que está dentro de você, o diabo não. Como que o diabo sabe que você ouviu ou não? Quando você discute com o próprio pensamento, ou faz algo que indica, dá um sinal que você aceitou aquele comando, aquela voz. Ou então você fica dando asas para aquele pensamento. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, que você não pode impedir que o passarinho voe sobre a sua cabeça. Você pode impedir que ele faz ninho. Por exemplo, vem na sua cabeça que você vai sofrer um acidente ou alguém da sua família. Se você reage com aquilo, ficando quietinho, você está dirigindo, vem um pensamento, ou você está na tua casa, vem um pensamento de um acidente, alguém, um filho seu sai para ir para a escola ou para trabalhar, e aí te vem um pensamento de acidente no meio do caminho. A tua reação vai mostrar se você aceitou esse pensamento ou não. Se você, como um evangélico, falou, está amarrado em nome de Jesus, ou se você que tem conhecimento da física quântica e disse, cancelado, cancelado, essa tua reação vai mostrar se você aceitou esse flerte do diabo ou não. Então, cuidado com o que você alimenta no seu pensamento. Terceiro sinal que eu sei que é a voz de Deus. Quando o teu coração sente paz. Está escrito assim, ó, na carta de Paulo à igreja de Colossenses, fala assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Então a paz de Deus, a paz que está dentro de nós, é o que valida se essa voz veio dele ou não. A paz e a certeza, não sei se você sabe, mas elas andam juntas. Quando eu estou em paz, eu tenho certeza. Quando eu estou em dúvida, eu já não tenho paz. Eu fico perturbado, eu fico indeciso. As atitudes que eu tomo em cima da dúvida, sempre, ou quase sempre, resultam em um resultado negativo. É como está escrito, aquilo que não for feito com fé é pecado. Então, quando eu faço algo sem certeza, na dúvida, muito provavelmente essa direção não vem da parte de Deus. Porque se a paz do coração é o meu juiz, a dúvida, ela só vai me atrapalhar. E Deus não vai te dar uma direção que vai te atrapalhar. Mesmo que essa direção te confronta, que é um outro detalhe. Quando Deus te dá uma ordem, quando você tem um chamado da parte de Deus, esse chamado, na maioria das vezes, vai te confrontar. Foi assim com Noé. Noé não era um carpinteiro. Para poder fazer uma arca, trabalhar com madeira, tinha que ter conhecimento disso. Noé era agricultor. Então, quando Deus deu um chamado para Noé, com certeza aquilo confrontou. Falou, poxa, mas Deus mandou construir uma arca, eu sei trabalhar com a terra. Eu sei
a hora de plantar, eu sei a hora de colher, eu entendo de terra, eu não entendo de madeira. Mas por que Deus ele vai escolher algo, ele vai te mandar fazer algo que vai te confrontar? Por que Deus não escolhe alguém para fazer algo daquilo que a pessoa já sabe fazer? Por que Deus não escolhe um perito naquele assunto para dar o chamado para aquela pessoa? Isso é simples entender. Porque se Deus escolhe uma pessoa que entende de tal assunto, aí não foi Deus, aí foi a pessoa, porque ela é perita naquilo. Se Deus chamasse um carpinteiro para construir a arca, não identificaria que fosse ordem de Deus, porque Deus dá uma direção onde Ele vai te dar a instrução. Porque se você é perito em algo e Deus manda você, o chamado que Deus tem para você, ou Deus manda fazer algo daquilo que você já sabe, você não vai ouvir a direção dele. Você vai falar assim, não, eu já sei. Não é assim que acontece? Você está fazendo algo que você faz há 10, 15, 20 anos. Aí vem alguém e fala assim, por que você não faz de tal forma? O que você vai dizer para a pessoa? Não, eu já faço isso há muitos anos. Então, se acontece isso ou acontece aquilo, eu sei como fazer, porque eu já entendo desse assunto. Não era assim que você ia falar para Deus? Não, Deus, eu sei que eu estou fazendo. Mas Deus, ele sempre vai te pedir algo que você não sabe, para que a instrução venha dele e que você dê ouvidos. Não sei para onde eu estou indo. Eu só estou enxergando a luz do farol. Eu não sei se eu tenho que virar para a direita ou para a esquerda. É assim que Deus trabalha. Ele vai te dar uma direção, um chamado, em um assunto que você não entende, para que você fique totalmente dependente dele. Então vamos lá, vamos resumir os 3 passos que até agora nós falamos, para identificar que é Deus que está falando comigo. Primeiro passo, ele fala só uma vez. Segundo passo, ele não fica repetindo de minuto em minuto. E terceiro, é quando eu estiver em paz. Esses 3 sinais vai ficar fácil você ter o discernimento se foi Deus que falou com você ou não. E a dica de ouro aqui, para encerrar a dica bônus, é Deus sempre vai te chamar para algo que você se sentirá confrontado, que você se sentirá incomodado. Como foi no caso de Noé, que Deus mandou um agricultor construir a arca. Eu vou te contar uma história minha. Em 2017, eu estava orando, falando com Deus e até pedindo para Ele uma direção de como eu faria para agradar mais a Ele. Eu queria ser grato por tudo que Deus estava fazendo na minha vida naquele momento. E a voz de Deus veio e falou no meu íntimo. Segundos depois de eu fazer essa oração, Deus falou assim para mim, vai no YouTube e fala de mim. E eu não entendia de visualização, nem sabia o que era isso. E na hora que a voz de Deus falou dentro de mim, ela falou lá dentro do meu íntimo. E a certeza foi muito grande que era Deus que estava falando. É como uma mulher grávida, não tem como você falar para a mulher que está grávida, mesmo que a barriga dela não esteja ainda aparecendo, o neném não esteja assim à vista de todos, mas fica muito difícil você tentar convencer uma mulher, mesmo que a barriga dela não está aparecendo, que ela não está grávida. Você fala assim, isso aí é coisa da sua cabeça. Você não vai convencer ela, porque aquilo está dentro dela. Quando Deus fala com alguém, aquilo entra dentro da pessoa e não tem ninguém que tire aquilo. Não tem ninguém que convença que não foi Deus. Isso é coisa da sua cabeça. Não, você sabe que foi Deus que falou. Aquilo arde dentro de você. Aquilo fica dentro de você. Então Deus falou, vai pro YouTube e fala de mim. Eu não tinha dúvidas que era Deus que estava falando. Eu tinha certeza disso. Mas na hora me veio assim, como a mulher de Abraão, né? Como Sara. Eu meio que ri dentro de mim. Eu ir no YouTube. E mesmo sem entender de visualização ou de mentalização, eu, com os olhos fechados, na minha tela mental, veio uma imagem de um notebook, e lá dentro do notebook, a imagem que aparecia no notebook, era eu com a Bíblia aberta, falando de Deus. Então imagine a cena, vai no YouTube e fala de mim, aí aparece a cena, eu no notebook lá dentro, com a Bíblia aberta, falando de Deus. Na mesma hora eu falei, tem tanta gente capacitada, chama pastores, evangelistas, se precisar eu até ajudo, eu patrocino. O tempo passou e eu não obedeci. Em 2022 eu fui fazer uma oração onde eu perguntei, Senhor, por que a minha vida está do jeito que está? Lembrando, Deus não repete
a mesma frase. Então Deus falou comigo de novo, com aquela voz que entra no íntimo e não deixa dúvida que é Ele. Ele disse assim: eu mandei você ir e você não foi. Eu virei para Deus e falei assim: Deus, por que a minha vida está do jeito que está? Deus virou para mim e disse: eu mandei você ir e você não foi. E aí, Mário, você foi? Você foi para o YouTube? Sim, eu fui. Em 2022, eu comecei a falar no YouTube, só que eu pensava assim: eu não sou pastor. Eu vou falar de Deus, as pessoas vão achar que eu sou um crentinho, que eu sou um evangélico fanático. E aí eu comecei a falar de outros assuntos, de inteligência emocional. Inclusive, saiu esse livro, Emocionalmente, que também foi numa madrugada. Deus falou: senta e escreve um livro. Tá aqui. E aí eu comecei a falar disso, de inteligência emocional. Mas Deus tinha mandado falar do quê? Vai no YouTube e fala de mim. Pois é, apenas em 2025, esse é o segundo vídeo da obediência, vamos dizer assim, é o segundo vídeo que eu comecei a fazer aquilo que Deus falou. Estou aqui no YouTube falando dele. E o que me ajudou a tomar a decisão, mesmo que tardia, né? Eu ouvi a voz de Deus em 2017, nós estamos em 2025, 8 anos depois. Pois é, o que me ajudou? O que me ajudou foi a própria palavra de Deus, que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Vamos ler comigo. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Foi depois de ter esse entendimento que eu falei: eu não vou me preocupar se eu sei falar, se eu não sei falar, eu vou apenas obedecer. E é isso, aqui estou eu. E muito bem. Esse foi o vídeo que te clarificou, que te deu algumas dicas de como você entender e ter o discernimento se foi a voz de Deus ou não que falou com você. E agora que você tem esse conhecimento, esse entendimento, o que você deve fazer? Compartilha com aquele amigo que você sabe que está meio perdido. Ele não sabe se sai do emprego que ele está para montar a empresa dele. Ele não sabe se ele vai em busca desse sonho. Aquela amiga que não sabe se reconstrói a vida amorosa num novo relacionamento, se aquela voz que ela ouviu é a voz de Deus ou não. Mande, encaminhe para alguém, faça o bem, espalhe. Esse vídeo te ajudou? Então espalhe ele para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, para que mais pessoas possam ter acesso a essa clarificação e poder direcionar melhor a sua vida. E se você quer que eu comente ou fale sobre algum assunto que você tem dúvida, deixa aqui nos comentários, que no próximo vídeo a gente vai trazer para você, para nos ajudar, não é nem te ajudar, nos ajudar nessa caminhada da fé, nessa caminhada no dia a dia junto ao Pai. Fechou? Tamo junto, vamos para cima junto. Um beijão no coração e até o próximo vídeo.